Então, hoje nós vamos falar continuar falando do planejamento do cultivo do meloeiro, né? E o tópico que nós vamos iniciar hoje é falar sobre o tipo de solo ideal para o cultivo do melão. Profundidade, características de textura e, claro, fertilidade, né? O melão é uma cultura exigente. O solo, então, para o cultivo, ele tem que ter uma boa fertilidade. Para ter uma boa fertilidade, uso de matéria orgânica, como esterco bovino curtido, esterco de aves, torta de filtro, algum tipo de matéria orgânica para melhorar essas condições de fertilidade. E também os adubos químicos, né, que são fontes de nitrogênio, de fósforo, de potássio. E claro, também é importante, nós vamos falar sobre a correção da acidez. O melão não tolera solos ácidos, então por isso a importância de fazer a correção. Além disso, da correção, o calcário é importantíssimo para fornecer cálcio e magnésio. A cultura é bem exigente em cálcio, e o cálcio vai garantir a produção de um fruto com boa firmeza da polpa, né, que tenha boa resistência em transporte. Isso é importante de ser colocado. Com relação, né, à drenagem, o melão não tolera solos encharcados. O melão precisa ser plantado em solos com boa drenagem, tá? Isso é uma questão primordial. Solos com possibilidade, por exemplo, um solo de baixada, que com caso de chuvas, né, intensas, pode vir a ficar encharcado ou alagado, não pode ser escolhido como área para plantio do melão. Outros aspectos que a gente vai falar é com relação à textura, né? Um solo de textura média é o mais adequado, só que solos mais arenosos não impedem do cultivo, nem os mais argilosos. Nesses casos, os solos mais arenosos ou mais argilosos, e os de textura média também, todos, o que vai melhorar essa textura é a adição também de matéria orgânica, tá? A questão de relevo. Sempre áreas mais planas possível, né? Para que facilite todo o processo ali de tratos culturais, pulverizações, colheita, inclusive. E também nós falamos na última aula sobre a cultura do melão, que as condições climáticas são fatores primordiais para o desenvolvimento do melão. Temperatura adequada, luminosidade entre 2.000 e 3.000 horas de luz por ano, né, é o adequado. Umidade relativa do ar entre 65% e 75%, não muito úmido, são condições aí que o Nordeste fornece muito bem, mas também em outras regiões do Brasil, como inclusive o Sudeste, mas sabendo plantar na época correta, para ter aí condições de clima que não favoreçam muitas doenças, né, e também pragas. Como eu disse, a questão de drenagem, né, evitar solos de baixada muito úmidos, porque a má drenagem é um ponto aí que o melão não se adapta, né, não vai desenvolver bem. E solos também rasos. O que é um solo raso? Que a rocha de origem está ali próxima à superfície. Isso não é adequado, por mais que a raiz do melão é bem superficial, mas ele precisa ter ali espaço para que essas raízes desenvolvam bem, então solos muito rasos também não são ideais, né? O sistema radicular ele é muito superficial, mas em solos profundos e bem arejados ele pode aumentar essa profundidade de desenvolvimento. Então, por isso que solos profundos é a melhor escolha quando a gente está falando de profundidade aí, de um perfil disponível para o desenvolvimento de raízes, né? Então, outro ponto, solo com um local, né, de cultivo onde tenha boa exposição ao sol, ou seja, que não tenha muitas árvores, né, em que não tenha ali um sombreamento sobre essas plantas, precisa ser ao pleno sol, né. Um solo que tenha pelo menos 80 centímetros de profundidade, antes da rocha de origem, né, uma textura média, mas eu falei que em caso de solos mais arenosos, isso vai ser melhorado com a adição de matéria orgânica, né? Um solo com boa porosidade, para que possibilite aí bom desenvolvimento radicular, melhor infiltração da água e também que seja um solo de boa drenagem. pH ideal
Para o cultivo do melão é de 6 a 7,5, né? Ele não tolera solos ácidos. A salinidade tem que ter um cuidado também com a qualidade da água usada em irrigação, porque pode ocasionar uma salinidade ali do solo, e isso afeta muito também o desenvolvimento do meloeiro, tá? Para considerar adubação e calagem, claro, fazer a amostragem de solo, né? Na profundidade aí de 0 a 20 centímetros, para que faça ali toda a adubação e a calagem em cima das características daquele solo do local. Aqui só mostrando, né, vocês sabem muito bem a questão da amostragem de solo, né, mostrando aqui a profundidade de coleta, no caso do melão, que o sistema radicular dele não é muito profundo, então de 0 a 20 a amostragem do solo, de várias amostras simples, sendo enviada para o laboratório, fazendo os cálculos ali, recomendações de adubação e calagem em cima das características desse solo. Então, os solos com acidez, utilizar a calagem essencial, né, para promover a neutralização e para promover também a disponibilidade de nutrientes. Muitos nutrientes ficam absorvidos ali, né, quando o solo está muito ácido. Mesmo que os solos não apresentem problema com acidez, é importante fazer a calagem em uma quantidade ali que seja adequada, né, de acordo com a amostra de solo, para fornecer cálcio para as plantas, porque o melão ele é bem exigente em cálcio. Com uma quantidade de cálcio adequado, né, não vai ter problemas na formação do fruto, um fruto aí com polpa firme e consistente. Na escolha do calcário, sempre priorizar escolher o dolomítico. O dolomítico, além do cálcio, ele fornece também quantidades maiores de magnésio. Isso é um ponto importante. Outra questão na escolha do calcário, um PRNT alto. Quanto maior esse PRNT, é o poder, né, relativo de neutralização total. Mais rápido vai ser a neutralização da acidez. Então, hoje a gente vê muitos calcários acima de 90%, né? Então, sempre utilizar um PRNT alto para que você tenha essa reação de neutralização total mais rápida. A quantidade, né, de calcário vai ser de acordo com a análise do solo. Aí, a aplicação desse calcário na área, geralmente, pode ser feito em área total ou em sulco. Aí faz o cálculo considerando a forma que vai ser aplicado, né? Aí, só duas imagens para ilustrar a distribuição do calcário na área, de acordo com a recomendação. A calagem ela deve ser feita no mínimo 60 dias antes do plantio, para que tenha tempo aí de neutralizar. E outra questão, para que ocorra a neutralização da acidez, tem que ter umidade no solo, né? Então, isso é importante ser considerado. Não adianta aplicar lá e não tem um pingo de umidade naquele solo muito seco, não vai ter a neutralização ali rápida, vai demorar ainda mais, né? Então, aplicar com umidade no solo é um fator importante. Com relação à adubação orgânica, que é muito utilizado nas olerícolas, né? A recomendação geral aqui para o melão é de 20 toneladas por hectare de esterco de curral bem curtido, ou 2 toneladas por hectare de torta de mamona, né, bem curtido. Aí tem outras fontes, né, de matéria orgânica que é importante fazer uma consulta ainda com relação à quantidade que pode ser utilizada, né. Com relação à recomendação de nitrogênio, vai depender das condições do seu solo, né, mas o geral aí recomenda, vamos falando aqui de formas gerais, 40 quilos por hectare. O fósforo e o potássio, aqui considerando, né, a quantidade de fósforo e de potássio no solo, então, de acordo com essa recomendação, vai ter, por exemplo, se tiver a quantidade de potássio menor que 0,08 centimol por decímetro cúbico, o recomendado de potássio de K2O é 160 quilos por hectare. Isso tem que ser lembrado que não é do adubo em si, né? Isso é do K2O. Tem que considerar uma fonte, a quantidade dessa fonte, fazer aquela regrinha de 3 lá, para ver quanto do adubo, que é fonte de potássio, vai ter que ser aplicado dessa fonte, né? Para que tenha 160 quilos por hectare de K2O.
tá? Isso é importante falar. Que quando você pega a análise, 160 quilos de K2O, então é 160 quilos ali que eu vou aplicar de uma fonte de potássio? Não, você vai ter que ver quanto que essa fonte fornece de K2O, fazer o cálculo. Eu sei que vocês sabem disso, mas só reforçando, né? Com relação à adubação de formação, que é a adubação feita ali antes do plantio, ou antes da semeadura, no caso, quando faz a semeadura ali da semente já no local definitivo, ou antes do transplantio das mudas. Esse adubo tem que ficar do lado, quando é semente, na semeadura, do lado ou abaixo da semente, para não ter problema ali na semente. É preciso misturar esses fertilizantes com relação aos orgânicos bem ali no suco de plantio, antes de cobri-los completamente. Essa mistura ali dos adubos, né, tanto orgânico como os químicos, é importante para que tenha uma melhor distribuição do nutriente e também uma melhor solubilidade dos fertilizantes, para que na hora que a planta está desenvolvendo, ela consiga absorver bem esses nutrientes, né? As fontes que podem ser usadas, tanto formulações como aí no plantio a gente falando, né? Como o 6-24-12, o 10-10-10, ou as fontes separadas, fazendo o cálculo de qual vai ser a quantidade de cada um. Para nitrogênio, o sulfato, a ureia, o superfosfato simples, os superfosfatos simples, uma fonte de fósforo, ou superfosfato triplo, como outra forma de fornecer fósforo para as plantas. Algumas fontes aí de potássio, cloreto de potássio, sulfato de potássio, aqui só alguns exemplos, mas tem outras fontes também, né? Mas umas aí bem populares. Na cobertura também tem que fornecer, né, o nitrogênio e o potássio, né? Isso é recomendado fazer o parcelamento no nitrogênio pelo menos em 2 vezes e o potássio também fazer o parcelamento pelo menos em 2 vezes e fazer essa cobertura, tanto nitrogênio como potássio, nos mesmos dias, né? Vai fazer cobertura de potássio e nitrogênio ali nos mesmos dias praticamente. Procurar fazer isso, parcelar, fazer essa aplicação tanto de nitrogênio e potássio nos mesmos dias, para economizar também com mão de obra. E claro, pessoal, muitas dessas lavouras maiores fazem as adubações de cobertura via fertigação. Ali de baixo, nós vamos mostrar daqui a pouco, mas muitos usam o mulching para o cultivo do melão. Aí tem o sistema de irrigação por gotejo ali embaixo. E uma das formas de fornecer esses adubos em cobertura de uma forma bem parcelada é via fertigação, que é muito eficiente e dá condição da planta absorver aos poucos esses nutrientes e uma resposta muito boa, né? Então, a fertigação é uma forma boa de fornecer esses nutrientes, né? Vou passar aqui, alguns micronutrientes que a planta de melão são bem exigentes, é o boro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio e o zinco. A adubação orgânica, ela fornece já muitos desses micronutrientes, né? Mas alguns produtores também podem usar fontes desses micronutrientes. Aqui eu até frisei aqui em destaque em vermelho, né, que a aplicação de fertilizantes via fertigação, né, é um método aí bem utilizado nessas lavouras. E aqui tem uma tabelinha com alguns dos nutrientes que podem ser utilizados, né, via fertigação. O nitrato de cálcio como fonte aí de nitrogênio e cálcio, a ureia, o MAP, né, que fornece nitrogênio e fósforo, ácido fosfórico, que fornece fósforo, cloreto de potássio, sulfato de potássio como fontes aí de potássio. E aqui está a época, né, após a germinação, que é recomendado utilizar esses adubos aí em fertigação. Preparo do solo. Um solo para o desenvolvimento do melão ele tem que estar um solo bem leve, bem preparado, sem presença de torrões. Então, de acordo aí também com a tecnologia que essa fazenda tem, né, dos implementos, mas tem que se fazer um preparo do solo bem feito. Em solos com indício de compactação, é recomendado fazer uma subsolagem para garantir um solo bem drenado, um solo com boa drenagem da água.
A aração deve ser realizada com a profundidade de 20 a 40 centímetros, para que a área aí, que as raízes do melão vão explorar, e também com função de incorporar os restos culturais, e quando faz adição de matéria orgânica nesse solo, também a fim de incorporar essa matéria orgânica. Depois de uma aração, faz uma gradagem leve para nivelar esse solo, mas depende muito do tipo de solo, né? Isso aqui é uma recomendação geral, mas depende das condições que aquele solo apresenta e, de acordo com isso, vai recomendar melhor essa forma de preparo do solo. Algumas áreas de cultivo fazem um levantamento do canteiro, para que até facilite ainda mais a drenagem da água, né? Então faz um levantamento do canteiro depois do preparo do solo, coloca o plástico, né, para ser um cultivo ali, uma forma de cultivo protegido, o mulching, né, e depois vem distribuindo as mudinhas ou as sementes, né, no caso de fazer a semeadura já ali na área. E antes de colocar o plástico ali, o plástico próprio para o mulching, tem que instalar o sistema de irrigação embaixo, né, que é o gotejo. Preparo aí, continuando falando do plantio, né? Quando se faz a semeadura lá direto na área, utilizando sementes de materiais de cultivares de polinização aberta, ou seja, que não são híbridos, se usa de 2 a 3 sementes por colo, né? Por local lá na distribuição. Já quando se fala em híbridos, né? Que eles têm um preço mais alto aí e tem um melhor percentual germinativo, fala-se em colocar uma semente apenas por colo, tá? Para economizar semente, porque tem um preço mais caro. Mas uma forma de solucionar isso é fazer o transplantio, preparar essas mudas, né, em casa de vegetação, usando substrato próprio, e quando essas mudinhas estão com 10 a 12 dias após a semeadura, elas já estão prontas para ir para o campo, aqui mostrando para vocês. Quando elas estão aí com uma folhinha verdadeira, né, aqui as 2 folhinhas cotiledonares, geralmente nessa fase ela já vai para o campo. E tem todo um cuidado que a gente vai ver no vídeo, principalmente no Nordeste, onde o sol muito quente e essas mudinhas muito sensíveis, cobrem elas com material, eu não esqueci agora o nome, é tipo para formar uma sombrinha ali, né, nessas mudinhas, para elas não terem aí mortalidade acentuada dessas mudas, para ter um maior pegamento. Então faz o transplantio e cobre elas com um material que eu agora não me recordo o nome dele, mas no vídeo que eu vou passar para vocês, eles mostram lá. Com relação, falando de espaçamento, né? Em pequenas áreas, se utiliza comumente o espaçamento entre 2 metros entre as fileiras e de 0,3 a 0,5 metros entre as plantas, dando um stand aí de 10 a 16 mil plantas por hectare. Já em áreas mais extensas, produtores maiores, né, que usam insumos modernos, têm adotado espaçamentos de 2 a 3 metros e de 0,2 a 0,12, eu acho que esse aqui é 0,2, viu, pessoal? De 0,2 a 0,5 metros entre plantas. Depois eu vou corrigir aqui, é 0,2. E de 2 a 8 plantas por metro linear, deixando normalmente uma planta por cova, fazendo então o transplantio da muda, tá? Nessas áreas mais extensas. Nas áreas destinadas à exportação, quando deseja frutos menores, né, que o tipo exportação não são frutos tão pesados, é possível fazer o plantio em fileiras duplas, é o que a gente, inclusive, acho que no vídeo mostra esse tipo de cultivo. No canteiro, em cada lado do canteiro ali, fileiras duplas, porque vai ter uma maior competição, né, das plantas ali na área e formar frutos um pouco menores, mas com boa qualidade, só um pouco menores, né. O desbate de plantas. Esse trato cultural é feito só nos casos que você faz a semeadura direto na área definitiva. Por exemplo, nas cultivares de polinização aberta, a gente falou que é ideal colocar de 2 a 3 sementes. Então, não vai deixar essas duas, se ter a germinação das 2 sementes ou das 3, você não vai deixar todas essas plantas ali na cova. Então, quando em torno de 12 a 15 dias depois que teve a germinação, você vai eliminar e deixar apenas a mais vigorosa.
Se as três estiver bem vigorosa, tudo bem, escolhe lá uma e tira. O ideal é fazer esse desbaste com o solo bem úmido, porque na hora de você arrancar, não danificar a raiz da outra. Mas o melhor mesmo é não arrancar, é cortar só a parte aérea usando uma tesoura ou uma faca, tá? Fazendo o corte ali da parte aérea das outras que você vai tirar. Porque se você arrancar e elas estiverem muito pertinho, na hora de tirar, o sistema radicular ali daqui vai ficar, pode ficar abalado, porque você está tirando a plantinha que está próxima dela, tá? Mas se for feito isso, sempre fazer com solo úmido para reduzir esses danos, porque a raiz de cucurbitacea, pessoal, abóbora, melancia, melão, são muito sensíveis. Então, por isso que exige esse cuidado aí com o sistema radicular dela. A capação é um tipo de desbrota, né, um tipo de poda em que retira o broto apical dos ramos quando eles já estão bem desenvolvidos, quando eles já estão aí com um florescimento adequado, faz essa capação para limitar o desenvolvimento dessa planta e concentrar a energia da planta no enchimento, na produção dos frutos que já estão sendo formados e evitar que ela gaste energia produzindo mais folhas e mais ramos. Então, isso pode ser uma dos tratos culturais que é usado em áreas aí mais tecnificadas, né, nesses produtores mais tecnificados. Mas, principalmente, como dizem, pequenos produtores, tem sido utilizada esse tipo de capação. A resposta, né, do melão na produtividade em relação à capação, alguns estudos mostraram que depende do tipo de variedade. Em variedades do tipo Cantaloupe, foi feito um estudo nos Estados Unidos que essa prática não proporcionou nenhum resultado de acréscimo de melhoria de produtividade, mas tem algumas variedades que respondem bem a isso, né? Considerando, né, propriedades que cultivam áreas muito extensas de melão, há uma tendência de não efetuar esse tipo de poda, de capação, pois isso onera muito os gastos, né? Então, fazendo às vezes ali um cálculo do que vai ganhar com esse tipo de poda, não compensa. Então, algumas propriedades acabam não realizando esse tipo de poda de capação. Com relação à polinização, lembra que a gente falou que as flores femininas, né, são produzidas separadamente da masculina ali na mesma planta, mas a planta apresenta as duas flores. O início da floração do meloeiro, ele começa de 18 a 25 dias depois do transplantio das mudas, né? Primeiramente, vai observar as flores masculinas, elas são formadas inicialmente, que as masculinas formam principalmente nos ramos principais, nos primários. E de 3 a 5 dias depois do surgimento das primeiras masculinas, começa a ter ali a formação de femininas e também de novas flores masculinas. A abertura das flores ocorre 1 a 2 horas após o aparecimento do sol, pela manhã, e o fechamento é à tarde. Isso, cada flor abre só um dia. Se não tem a polinização naquele dia, não vai ter a formação do fruto, certo? Então, cada florzinha vai abrir apenas um dia. Aqui mostrando, né, a abelhinha ali se alimentando do néctar e também cheia do pólen, né, cheinha do pólen. Isso é ideal, porque na hora que ela for visitar outra flor, né, que ela visita uma flor masculina, quando ela for visitar a flor feminina, ela vai realizar a polinização. A presença de abelhas, né, ela melhora muito o pegamento de frutos e também diminui a proporção de frutos defeituosos quando tem uma polinização aí amplamente realizada pelas abelhas. Em áreas com pouca presença de abelhas, naturalmente, muitos produtores ou alugam colmeias, ou até eles mesmos têm colmeias para ser utilizadas ali, colocar próximo das áreas de produção, na época do florescimento, para aumentar essa polinização. Trato cultural de ralhamento dos frutos. O ralhamento, ele tem o objetivo de retirar uma determinada quantidade de frutos para deixar uma quantidade limitada de frutos ali por planta, para garantir que tem um bom desenvolvimento daqueles frutos que vão ficar na planta, né? E também nesse ralhamento são já tirados frutos que estão com defeitos, frutos tortos, frutos ali que não têm um visual adequado, que
para evitar que a planta gaste energia com esses frutos e depois eles vão ser descartados, né? Aqui falando da questão de malformação de frutos, principais problemas que causam malformação: estresse hídrico e polinização. Problemas com polinização aí, poucas abelhas na área, né? Polinização com pouca diversidade de troca de pólen ali pode ocasionar isso. Também são retirados nesse ralhamento frutos que estejam com sintomas de ataque de pragas, com sintomas de doenças, né? Então, esses também são retirados. Nas grandes propriedades produtoras de melão, não se faz ralhamento quando os frutos são destinados à exportação, já que a gente disse que para exportação preferem frutos menores, então essa prática não é comumente feita, tá? Já que também já faz o cultivo em forma mais adensada para proporcionar esses frutos menores. O controle das plantas daninhas, né? Nessas áreas que eu estava falando para vocês, já se usa muito o mulching, né? Que é uma forma de controle de plantas daninhas ali, de forma física, né? Pelo sombreamento do canteiro, não vai nascer planta daninha naquela área. Então, é uma forma de controle, também tendo os controles aí químicos, né? Podendo ser utilizados. A química aqui, ó, o problema é que não tem herbicida seletivo, de acordo assim com essa informação que eu trouxe aqui para vocês, não sei, pode até hoje existir, né? O problema é esse, então, se não tem um herbicida seletivo, o mulching acaba sendo uma alternativa muito importante de controle, né, de plantas daninhas de uma forma física. O controle em pequenas propriedades pode ser feito também manuais, ali entre as plantas sendo arrancadas ou usando a própria enxada, né? Calçamento dos frutos. O calçamento dos frutos é colocar uma proteção ali embaixo dos frutos, né? Com pedaços de bambu, palha, capim seco, ou até um tipo de papel. Esse tipo de calçamento é bastante utilizado no cultivo no estado de São Paulo, para evitar o apodrecimento. Pela umidade ali que vai ficar o fruto em contato, isso pode também provocar ali a ação de micro-organismos, ou até mesmo algumas brocas, né, que penetram naquele local que o fruto tá em contato com o solo, como a broca das curcubitáceas. E também tem essa prática é utilizada também para melancia, que coloca um papel por baixo da melancia para evitar aquela mancha, que chama mancha de encosto, que é a parte onde o fruto fica em contato com o solo, ela fica com uma coloração diferente. Não sei se vocês já viram melancia que, às vezes, quando você compra, ela vem com um pedaço de papel ainda ali, grudado, né? É porque eles são colocados lá no campo para evitar a formação de uma mancha, que fica com uma mancha meio cor de creme, assim, que é a região onde o fruto está em contato direto com o solo. A irrigação é essencial para o cultivo do melão, né? É uma cultura muito exigente em água. E na região, qualquer região que for plantada, né? No Nordeste brasileiro, ainda uma prática que possibilita o cultivo de diversas frutas, né, de forma irrigada. E a principal forma de irrigação utilizada, né, são o gotejamento, a irrigação localizada. Para proporcionar maior produtividade e frutos de maior qualidade, a irrigação do meloeiro nas regiões produtoras é feito principalmente por gotejamento. Fala assim, mas e a microaspersão? Ela vai molhar muito ali a parte de folha, isso favorece a ocorrência de doenças. Ali, a irrigação por gotejo, ela é só localizada ali no local do sistema radicular, então vai evitar a formação dessa umidade livre sobre as folhas, que é um fator que pode possibilitar a ocorrência de algumas doenças foliares, tá? As principais vantagens do gotejamento, vocês sabem muito bem, né? Economia de água, de mão de obra, muito eficiente, e também a possibilidade de fazer a fertigação usando esse sistema.
A necessidade de água do meloeiro, né, dentro do seu ciclo de plantio a colheita, é de 300 a 550 milímetros, dependendo da condição climática da região. Baixa umidade, muito calor, então às vezes isso aí vai ter uma variação, né, de acordo também com a cultivar. Tem algumas que são mais exigentes, um pouco menos. O ciclo da cultura para fim de irrigação pode ser dividido em inicial, vegetativo, frutificação e maturação. Cada estágio de desenvolvimento, dependendo também das condições climáticas e do solo, vai ter ali uma variação na disponibilidade de água, né? No estágio inicial da cultura, compreende o período que vai da semeadura até que a parte das ramas da cultura cobrem 10% do solo. O estágio vegetativo estende do fim do estágio inicial até o pegamento dos frutos, o início do desenvolvimento dos frutos. E nessa fase, a parte das ramas, elas já cobrem, que está já com 80% desenvolvido nessa parte do estágio vegetativo. O estágio de frutificação é o período entre o pegamento dos frutos, na hora que ele teve uma polinização eficiente, já vai começar o desenvolvimento ali do fruto, né, até o início da maturação. E esse é o período mais crítico com relação à deficiência de água. Se ter deficiência de água, você vai ter abortamento de frutos, né? Vai ter frutos também com qualidade inferior. A deficiência reduz pegamento, tamanho de frutos, compromete produtividade, enquanto o excesso também vai levar à ocorrência de doenças e lixiviação de nutrientes. O estágio de maturação, que é o período compreendido entre o início da maturação e até o dia da colheita, as irrigações excessivas nessa fase prejudicam a qualidade do fruto, reduz o teor de sólidos solúveis, então tem que ter uma irrigação equilibrada, porque nessa fase a planta não exige a mesma quantidade de água que estava exigindo no período vegetativo. Então tem que ter essa atenção. A fertirrigação. A fertigação, como eu comentei anteriormente hoje, né, ela é uma forma eficiente de distribuição dos nutrientes para a planta ali na fase de desenvolvimento da cultura, sempre possibilitando de uma forma muito mais barata, que não vai ter que ter gasto de mão de obra ali para fazer a aplicação dos fertilizantes, né, e também possibilitando fazer um parcelamento maior dessas fontes de nutrientes e, consequentemente, um maior aproveitamento da cultura desses nutrientes, né? O sucesso da fertigação depende do bom planejamento das fontes, que essas fontes têm que ser bem solúveis em água, e também da questão da qualidade da água importante, né? A irrigação em excesso pode perder muitos nutrientes também, então controle depois da fertigação, fazer irrigações sem excesso de água para que não tenha perda desses nutrientes, porque podem ir por lixiviação, perder e até contaminar lençóis freáticos, né? Alta solubilidade desses fertilizantes utilizados na fertilização são importantes para evitar o entupimento dos bicos de gotejo, a aplicação desses nutrientes via irrigação compreende em 3 fases. Na primeira, aplicar somente água, vai fazer a fertilização hoje. Entra primeiro com a água, para garantir um equilíbrio hidráulico ali do sistema de irrigação, e dessa forma depois garantir uma distribuição uniforme desses fertilizantes. Então, depois desse momento, isso no mesmo dia, né, pessoal? Entra com a fertilização e na terceira aplica água para lavar o sistema de irrigação e não garantir ali de forma que o entupimento dos bicos, né? Então, o ideal é fazer dessa forma. Bom, pessoal, terminamos então o conteúdo de hoje, que foi aí falar mais um pouco do planejamento, né? Lembrando que a questão de irrigação, antes de começar o cultivo, o produtor tem que ter o dimensionamento da água que vai gastar e, para isso, saber ou ter um poço artesiano ou uma fonte de água ali disponível, né? Que tenha outorga da água para utilizar nesse sistema de irrigação.